João 5, 37, 39, Jesus está a dizer que vós examinaste criteriosamente as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. Pois. E são elas que testemunham acerca de mim. É possível que alguém conheça a Cristo sem ler a palavra ou sem ter noção da Bíblia? Se é possível. Primeiro, em primeiro lugar, nós temos que, a partir do princípio, que Deus revelou-se à humanidade. Deus revelou-se à humanidade como um todo. E o princípio da revelação de Deus passou ou passa por Deus começar o processo da criação. A criação em si era a forma de Deus se dar a conhecer na humanidade. Então, tudo que é criado, aqui eu estou a aludir, obviamente, a Romanos 1, tudo que é criado, todas as coisas visíveis, é, na verdade, uma revelação de Deus ao cosmos. É uma revelação de Deus. Deus está a se dar a conhecer. Agora, o próprio Paulo em Romanos diz que por meio das coisas criadas, que é um elemento que os homens poderiam sim ter ciência de Deus, ter entendimento de Deus, os homens não compreenderam, ok? Não que haja falta em Deus, nem falta na revelação de Deus, mas a falta está absolutamente ligada à condição humana. A condição de que o homem caiu daquilo que era a sua postura original, o homem caiu em pecado, isso corrompeu e deformou a percepção do homem em relação ao divino. De tal modo que, aonde as coisas criadas deveriam ser elementos e são elementos que estão à disposição dos homens, da humanidade, é para servir o homem, olhando para as coisas criadas, como sol, como lua, coisas complexas, o homem se maravilhou de sobremodo nessas coisas e endeusou essas coisas e efetivamente caiu em idolatria. Ou seja, você percebe que a condição humana o impossibilitou de interpretar corretamente as coisas criadas, coisas que estão para o serviço dele, não para que ele pudesse efetivamente adorar essas coisas criadas. Então, o Deus que é comunicável, esse Deus tem toda a vontade, sempre teve a vontade de se dar a conhecer a sua criação, por isso é que ele criou as coisas existentes. Agora, o pecado condicionou de sobremodo a assimilação da humanidade em relação às coisas criadas. Portanto, por meio das coisas criadas, os homens não conseguiram conhecer Deus e isso operou um efeito colateral nos homens. Eles começaram a idolatrar animais, o sol e etc. Então, diz Paulo em Coríntios que os homens não conheceram Deus na sua sabedoria. Então, aprove a Deus se dar a conhecer pela pregação do Evangelho. Ou seja, como o homem não conseguiu conhecer Deus na elevada sabedoria de Deus, pela complexidade de tudo que existe, então Deus entregou à humanidade um outro meio pelo qual a humanidade pudesse ter conhecimento de Deus. Esse meio chama-se Evangelho. A saber, Deus se fez carne, fez-se semelhante aos homens, obedeceu até a morte de cruz. Portanto, na pregação da cruz de Cristo Jesus, aí toda a sabedoria de Deus está concatenada nessa mensagem. De tal modo que Deus então, segundo Paulo diz, na loucura de Deus, Deus te deu a conhecer a humanidade. E a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Portanto, os judeus pedem
sinais, os gregos buscam sabedoria, mas aprove a Deus manifestar a toda a sua sabedoria na loucura da pregação da cruz. Conclusão, significa dizer que o meio eficaz para os homens conhecerem Deus é por intermédio da pregação do Evangelho.